Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui presencialmente na creche Amélia Rodrigues, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, que Deus possa nos abençoar nestes minutos que estaremos aqui reunidos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Seu nome, para que possamos nos alimentar espiritualmente do Seu Evangelho. Agradecidos estamos por mais esta oportunidade abençoada de rememorarmos os Seus ensinamentos, convivermos contigo nesses instantes, pois Tu nos asseverou que onde estivesse 2 ou mais pessoas, Tu estaria entre nós. Sentimos a Sua presença, sentimos o Seu amor e evocamos a proteção dos guias espirituais, dos espíritos amigos, para que tenhamos um estudo agradável, um estudo que possa nos orientar nos próximos passos a seguir. Que assim seja, Deus nos abençoe. Hoje a gente tem aqui a missão de a gente falar sobre o tema do Vinha de Luz, sementeiras e ceifas. Então nós estamos estudando todo o livro, não é isso? Todo o livro, Sementeiras e Ceifas. Então, cada alma que vem aqui fala um pedacinho do livro, né? E o Emmanuel ele separa algumas frases do Evangelho e vai comentando, né? Então tem bastante conteúdo. E ele separou aqui uma carta de Paulo a Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então, além da semeadura, é o seguinte: nós plantamos todos os dias. Na verdade, somos todos semeadores. Nós todos somos influenciadores, né? Nós não conseguimos fazer a transformação de ninguém. Eu não vou transformar ninguém. Eu consigo me autotransformar, me auto-iluminar, ter a minha autoconsciência, mas transformar ninguém eu não vou conseguir. Então, até ele comenta, até os inativos eles estão cultivando o joio da imprevidência, porque não fazer nada também é semear. Então, você vai semear o quê? Vai semear os frutos da sua preguiça de não estar fazendo nada. É necessário reconhecer que diariamente nós colheremos. Então, nós que somos espíritas, precisamos saber que de fato nós todos somos semeadores. E cada dia que a gente levanta, a gente precisa ter isso em mente, né? Que precisamos semear. E ele fala: há tempo de colheitas rápidas e há tempo de colheitas demoradas. Então, há pessoas que se desenvolvem rapidamente. Nós sabemos que todos nós somos espíritos, todos fomos criados simples e ignorantes, que o nosso destino final é a perfeição, só que cada um vai chegar lá mais rápido ou mais demoradamente, conforme o seu livre-arbítrio. Então, se você recebe as informações do Evangelho, da Boa Nova, e conforme o livre-arbítrio você produz bons frutos, semeia boas coisas, você colhe rápido. Em contrapartida, há outros que não aproveitam o Evangelho, não aproveitam as boas instruções, né? E tem colheitas demoradas, né? Então, nós podemos aqui lembrar, por exemplo, o Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata e por fim se suicidou. Era o mais inteligente do grupo, ele carregava as moedas, ele carregava o dinheiro, né, do pessoal, e era muito inteligente, mas ele, naquela época, ele achou que Jesus seria um revolucionário. Depois de ter passado 3 anos com Jesus, ele traiu Jesus. E as informações do Divaldo acerca do Judas Iscariote, que ele precisou reencarnar de mais de 10 vezes como hanseníase, com lepra, para que ele pudesse se limpar daquele complexo. Então,
a colheita dele foi bastante demorada. Então, os frutos amargos da traição, do próprio suicídio, ele passou muitas vidas para se limpar desse complexo de culpa, né? E por fim ele acabou reencarnando como Joana d'Arc. Ele libertou aí a França do jugo inglês e morreu, teve uma morte, Joana, né? Ele como espírito, não, Joana d'Arc, nessa reencarnação, ele morreu queimado, né? A Joana morreu queimada também, foi traída, etc., depois de tudo que ela fez. Então depende das nossas sementes, colhemos os frutos doces ou os amargos do nosso próprio livre-arbítrio, né? E ele utiliza essa simbologia, o labirinto das reencarnações. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material. Então, ou seja, o próprio Judas, né, que é o exemplo que eu citei, ele entrou, simbolicamente dizendo, num labirinto. Ele demorou, né, séculos e séculos para poder se libertar desse labirinto, da culpa, da traição, da culpa da ingratidão, né, da culpa do suicídio, né? E, enfim, teve muitas dificuldades, óbvio que ele continua ainda progredindo. Muitos ciclos de erro, né? O Emmanuel fala, ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Infelizmente, ainda hoje nós vemos no planeta Terra pessoas fomentando ódio, fomentando crimes, as guerras, né? Umas guerras absurdas, né? Absurdo porque um país quer ser capitalista, outro quer ser de uma política ou de outra, enfim, nós somos todos seres humanos, né? Mas são pessoas aí que estão semeando. E com relação a ontem, daí o ódio de ontem gerando guerras de hoje. E amanhã, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando das retificações de amanhã. Então há muitas pessoas que se perdem na reencarnação, buscando os prazeres fáceis, os gozos materiais, a sua satisfação pessoal, não aproveitam a oportunidade do poder, a oportunidade da riqueza para fomentar o bem, o belo e o nobre, boas sementes, e, enfim, eles se perdem, mas eles vão ter que retificar aí no passado, né? No passado não, no presente, no futuro, melhor dizendo. E o Emmanuel fala assim, os discípulos do Mestre compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual. Então, se nós temos o alimento material, nós temos o alimento espiritual. Então, nós temos que agradecer as pessoas que nos iluminam por um dia, agradecer as pessoas que nos iluminam por uma semana, agradecer as pessoas que nos iluminam por um mês ou as pessoas que nos iluminam pela vida inteira. Não há pessoas que estão no nosso dia a dia que fazem isso? Muito bem. Então, a sementeira de luz, ou seja, quando a gente está plantando boa semente, nós vamos nos iluminando. E nós todos temos necessidade de luz própria. Sim ou não? Se você tem uma pessoa que está ao seu lado te iluminando por um dia e ela vai embora, ou por uma semana, se você não tem luz própria, como é que nós podemos nos guiar sem a luz própria, né? Então é muito importante a gente buscar o caminho da auto-iluminação. E o Emmanuel, para finalizar essa passagem, ele fala, até hoje, decorridos mais de 19 séculos, na época, né, que foi escrito esse livro, nós estamos já no século XXI, sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos de quando em quando compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre e dos mestres, né? Então a gente tem aí o convite ao plantio divino, né? O plantio divino de sermos semeadores de luz, de autoiluminação, semearmos coisas boas para as pessoas que convivem conosco, cultivar o bem. E Jesus, quando esteve conosco, ele se utilizou de coisas simples, de palavras simples, para que a gente pudesse entender, para que o povo daquela época pudesse entender.
falando sobre o estudo da semente, eu me lembrei aqui da parábola do joio e do trigo. Vocês conhecem a parábola do joio e do trigo? Mas se a gente não conhece, a gente vai estudar um pouco mais hoje, vai rememorar um pouco mais, já que nós estamos falando de semente aí, né? O joio é uma planta que pode prejudicar os cultivares de trigo, pois compete pelos mesmos nutrientes do solo. Então tem o joio e tem o trigo. Então é muito parecido, né? Quando está verdinho, parece que é o trigo, né? Aqui lá é o joio, aqui é o trigo. Quando está verdinho, parece que é o trigo, mas no fim ele vai competir com o trigo. E a parábola de Jesus é o seguinte, ó. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então a gente precisa viajar no tempo cerca de 2000 anos, não é? Porque a parábola de Jesus ela é muito atual, mas Jesus se utilizava dos símbolos, das palavras, das ocasiões daquele tempo para poder instruir a população. Então, como é que era a sociedade naquela época? Era uma sociedade patriarcal, a família vivia da terra, aldeias pequenas, e a sua identidade era tirada da família. Então, veja, ele pegou o exemplo de que o camarada tinha um campo, semeou, de repente apareceu o joio, né? Então, para fazer com que o pessoal gravasse, né? E até hoje a gente consegue entender isso, né? O Alírio, né, que é médico, psicoterapeuta e homeopata, ele nos ajuda um pouco aqui na compreensão dessa parábola. Para vocês terem uma ideia, nessa parábola aí de poucos parágrafos, né, eu li aí talvez 2 minutos, nós temos 28 temas embutidos dentro, né, dessa parábola. Ou seja, desde o amor, o aperfeiçoamento coletivo, individual, o autoconhecimento, livre-arbítrio, ou seja, nós estamos aí começando a compreender o Evangelho de Jesus. Ok? Então a missão de hoje é nós entendermos, já que nós estamos falando de sementeira, de ceifa, entender os simbolismos da parábola no sentido individual e no sentido coletivo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então o reino dos céus, o que significa o reino dos céus? Qualidades presentes em nossa própria essência. Divino estado de latência, são as sementes do trigo do campo. Então o reino dos céus... Aonde que nós vamos buscar o reino do céu? Dentro de nós mesmos. Nós podemos estar numa super dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldades diversas, mas se nós temos semeado, temos as boas sementes, temos trabalhado o nosso interior, a gente vai encontrar-se numa situação mais calma e vamos conseguir superar as dificuldades. A Amélia fala neste livro, o joio, até o fim dos tempos, ela tem um capítulo que fala, o joio perverso e o trigo. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem que veio distribuí-lo em toda parte, a fim de que a terra gentil se converta em formoso jardim pomar. Sem temer qualquer impedimento, entrega-se a tarefa com os olhos postos no futuro. E a Allan Kardec, na questão 258, ele faz a seguinte pergunta: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então nós, no mundo espiritual, nós nos preparamos. Não é? Então Luciano, você vai reencarnar, você vai
fazer isso, vai fazer aquilo. Existe uma programação para a gente deixar aqui as boas sementes, né? Mas não se preocupe, você não vai estar sozinho, vai ter o pessoal da Amélia Rodrigues, que vai te ajudar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, a gente faz toda uma programação para a gente lançar as boas sementes, né? Influenciar as pessoas e lançar as boas sementes dentro de nós mesmos, produzimos coisas boas, né? O solo arado é o espírito, né? E ela fala assim, as boas sementes são os filhos do reino, como as palavras renovadoras de diretrizes de segurança, para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai, que deseja a felicidade dos seus filhos e providência para que nada lhes falte no cometimento da evolução. A semente de trigo também pode ser o quê? As boas ideias recebidas na preparação para a nova reencarnação. Lá no mundo espiritual, a gente foi semeado, não foi? A gente lançaram as sementinhas, né? No espírito. Filho, você vai lá reencarnar, vai lá, leia o evangelho, estuda o evangelho, seja uma pessoa boa, né? Uma pessoa amiga. E também são as boas instruções recebidas na reencarnação. Então, nós somos semeadores. Nós influenciamos e somos influenciados, não é? Então, influenciamos encarnados para reencarnados, encarnados para desencarnados, porque existe uma relação, uma transmissão de pensamento de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. Né? Nós estamos vivendo aqui num mar de espíritos, né? Bilhões e bilhões de espíritos, e as redes sociais, elas não se limitam apenas ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, ao YouTube, ao TikTok, outras redes sociais. Existe uma rede social invisível que a gente não enxerga. É a comunicação mediúnica, né? Porque todos nós somos médios, todos nós recebemos a inspiração dos espíritos, seja positiva ou negativamente, dependendo do nosso estado de espírito. Se você está otimista, se você está pensando coisas boas, você está captando boas energias, boas sementes. Se você está macambuzo e etc., você vai se conectar com espíritos que querem a sua derrocada. Então, quando você pensa positivamente, você está pensando positivamente, você recebe um joinha de quem? Do seu guia espiritual, dos espíritos amigos. Quando você está meio macambúzio, você recebe um joinha também. De quem? Daqueles que querem te prejudicar. Então, é tudo uma questão de sintonia, né? Aí o Jesus continua, mas dormindo, veja, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui também é uma simbologia, porque nós estamos acordados, né, óbvio, né, mas quantas vezes a gente não dá uma dormida também, não dá uma tosquenejada, né? Existe essa palavra também no Evangelho, dá uma cochilada. Você está semeando coisa boa, você está indo bem, de repente você dá aquela derrapada. Faz alguma coisa errada. Então, veja, a gente não considerou aqui que o solo arado é o espírito, né? Então, às vezes você... porque ninguém é perfeito, né? Nós erramos, errar faz parte da vida. Então, o que não é bom é continuar no erro várias vezes, né? Cometendo o mesmo erro. Então, dormir representa as escolhas que fazemos, a busca de prazeres egóicos, egoístas, egocêntricos. Está fazendo sentido? Tá legal a orientação aqui do próprio Alírio, né, do estudo que a gente fez? Muito bem. Anestesiamos a nossa consciência ao buscarmos os prazeres egóicos. É o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo foi embora, deixou o pai, né, na outra parábola, deixou o pai, deixou o irmão, anestesiou a consciência e foi gastar todos os bens que ele recebeu. Mas essa é uma outra historinha. Já o Rodolfo Caligares, ele fala assim, como pode esse joio nascer, crescer de mistura com o bom trigo? É que, segundo a palavra de Jesus, os servos dormiram, isto é, deixaram de orar e vigiar. Então, toda vez que a gente deixa de orar e vigiar, a gente fica propício a recebermos a influência negativa, a semearmos no nosso próprio espírito coisas que não são muito boas, né? O joio são filhos do maligno, diz a Amélia Rodrigues,
que são os vícios e as perversões que se permitem às criaturas no trânsito do crescimento interior, se é necessária coragem para vencê-los. O inimigo que semeou o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina. Então, o inimigo, né, porque a gente está entendendo o simbolismo, porque quando Jesus contou a parábola, né, um homem colocou o trigo, aí veio o inimigo e colocou o joio. Só que esse inimigo, simbolicamente, espiritualmente, somos nós mesmos. Qual é o nosso maior inimigo? São os obsessores? Né? Não são. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Né? E é o que a Amélia está falando. É a inferioridade moral do ser que nele predomina, retendo-se na retaguarda do processo de eliminação pessoal, a que se entrega sem resistência porque ele atende os desejos primários a que se encontra acostumado. E retirou-se. O inimigo semeou o joio e retirou-se. Aqui fica clara a questão da máscara. O inimigo planta o joio e se retira. Após cultivarmos as negatividades do ego, simplesmente fugimos mascarados. Então, muitas vezes a gente planta coisas ruins, né, hábitos ruins dentro de nós mesmos, temos hábitos ruins, e achamos que está tudo certo, né? Não, faz parte da vida. Não, a gente precisa tirar essas máscaras, né, e fazer uma autoanálise. E aí, assim, complementando, né, por que uns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Por causa do livre-arbítrio. Não tem ele o livre-arbítrio? Responderam os espíritos superiores. Uns vão mais rapidamente, outros mais demoradamente, né? Mas todos são aptos a se tornarem perfeitos. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasses tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Mas, sim, veja, o solo não é o nosso espírito, nós temos boas sementes e temos más sementes, mas não dá para arrancar tudo de uma vez, senão, né? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo, né? Porque lembra a fotografia, o joio ele é muito semelhante quando está novinho, é tudo verde. Então, tudo verde. Aí quando fica maduro, o trigo fica amarelinho e o joio não produz nada, né? Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro da experiência da vida. Todos nós aqui, vocês que nos acompanham aqui pela internet, eu aqui que estou falando, nós que estamos sentados aqui, nós temos trigo, mas temos também... Eu tenho joio. Não vou falar para vocês quais são os meus joias, não, as minhas joias. Todo mundo tem problemas, tem defeitos a corrigir, mas enfim. E aí o que o Emmanuel está falando, olha, Jesus falou isso para que a gente possa ter a tolerância para com todas as pessoas, ter a compaixão, a tolerância. Né? Defesa do campo. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos. Só que os sentimentos inferiores, os nossos problemas, vão nos acompanhar junto com as nossas virtudes, os nossos vícios, as nossas paixões vão nos acompanhar. O que nós precisamos é aumentar as virtudes e diminuirmos, né, as paixões, os vícios, a inferioridade. Esse é o caminho. Aceitar as negatividades do ego, orgulho, egoísmo, vaidade, joio. No momento certo, dar tratamento adequado. Né? Ou seja... Eu vou eliminando, eu vou tirando o egoísmo, assim, eu consigo transformar. Existe o de repente no universo? Não existe o de repente no universo. Mas existem exercícios para a gente fazermos exercícios de humildade, de gratidão. Você está na feira, ou melhor, você está no supermercado. Aí no supermercado você precisa comprar berinjela, põe no saquinho e pesa. Precisa comprar cenoura. Precisa comprar batata, precisa comprar o pepino, precisa comprar o tomate, precisa comprar laranja, precisa comprar a banana, precisa comprar um mamão, precisa comprar um melão, precisa comprar a manga, graças a Deus, né? Porque haja dinheiro para tudo isso, né? Bom, aí você tem que pôr no saquinho e pesar. Aí você está lá no seu carrinho de supermercado, você tem 15 saquinhos para pesar. Chega uma criatura humana, um ser humano atrás de você com um saquinho com meia dúzia de limão. Deixa essa criatura passar na frente. Não tem problema, tem problema?
Você vai ficar na fila lá, tá bom, é rápido, lá, mas 2, 3, 4 minutos. Mas deixa a camarada passar na frente. Você está no ônibus. Você está no ônibus ouvindo a sua playlist. Né? Você está tranquilo no ônibus, não tem com a sua mochila no colo. Chega lá uma senhora com filho, um monte de mochila, um monte de coisa carregando. Você não pode levantar e dar a cadeira para ela sentar? Ou você está numa fila, a fila é muito grande. Você também está tranquilo, está com o tempo mais controlado. Chega alguém meio esbaforido lá, de repente você pode deixar passar na frente também. Então eu estou falando em questão de filas aí, vários exemplos. Mas existem outras oportunidades, outros exercícios que a gente vai liberando-se do egoísmo, né? Do joio e vai queimando o joio, né? No momento certo dar tratamento adequado. Colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar. Né? Todo joio será queimado, isto é, todos os sentimentos egóicos serão transmutados, purificação pelo fogo, isto é, a luz da essência, pelos sentimentos essenciais correspondentes. Orgulho, ausência do valor de ser humilde. Egoísmo, ausência do altruísmo. Ansiedade, ausência da serenidade. Quando estamos tímidos no exercício do ser, vivemos o irreal do não ser. O ego é apenas o não movimento do ser essencial. Então, quando a gente está tímido, a gente é orgulhoso, egoísta, vaidoso, né, ansioso. Então, a gente precisa estar mais atento para sermos humildes, altruístas e serenos. Nossa necessidade básica é de luz própria, né, como eu já falei, né, para a gente ter iluminação. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Né? Bom, aí o Herculano Pires, já que estamos falando disso, coube a Lutério desencadear na linha ideológica de Erasmo de Roterdã a luta pelo restabelecimento da verdade. Então, quantos e quantos anos, e coube a Kardec recolocar a verdade evangélica acima da mitologia criada pelas igrejas. Séculos e séculos, a Igreja Católica, ela colocou o trigo, ou melhor, colocou o joio no meio do trigo. Sim ou não? Criou todos uma teologia de inferno. Nós sabemos que o inferno existe, o paraíso, o limbo, rejeitou a reencarnação no concílio de Nicéia, né? Acreditava-se na reencarnação, rejeitou a reencarnação, enfim, toda a teologia católica que nós temos hoje. E aí o que o Herculano fala, coube a Kardec recolocar a verdade evangélica acima da mitologia criada pelas igrejas. Então, um dos pontos positivos do Papa Francisco, que desencarnou aí há poucos dias, tem muitos pontos positivos. Mas um dos pontos positivos, ele nos falou que a questão do Adão e da Eva é um mito. Ora, se ele que é o Papa da Igreja, o representante mor da Igreja, está dizendo que o Adão e Eva é um mito e faz parte da teologia da Igreja, toda a teologia, tudo pode ser revisto, tudo pode ser estudado, revisto. Já foi revisto por Allan Kardec, né? Mas a própria igreja precisa fazer a sua revisão, né? Ok? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vemos Kardec dividir os textos do Evangelho em 5 partes, deixando 4 de lado e aceitando apenas uma como essencial. Com essa operação metodológica, pôde Kardec arrancar o joio para oferecer-nos o trigo livre de impureza. Então, hoje nós estamos aqui na Instituição Espírita Amélia Rodrigues, né, Centro Espírita Bezerra de Menezes, bebendo desta fonte límpida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o próprio Espiritismo, que retirou todo o joio, né, de séculos e séculos que a Igreja nos deixou, e estamos aí recebendo as sementes do Evangelho, né, puras, cristalinas, né, entendendo de fato o que Jesus quis nos dizer. Né? Bom, enfim. Na parábola do trigo e do joio, revelou sua plena consciência de que seu ensino seria deturpado e precisaria mais tarde ser estabelecido em espírito e em verdade. Então, Jesus sabia que o seu ensinamento ia ser deturpado. Por isso ele nos prometeu, eu vos enviarei o Consolador. Né? O Consolador prometido, o Espírito de verdade, que ficará convosco até o final dos tempos. Então, não é a volta de Jesus. Ninguém aqui está esperando a volta de Jesus.
Nós, espíritas, entendemos que o Consolador prometido por Jesus é o próprio Espiritismo. Ou seja, quando nós lemos que ficará convosco até o final dos tempos, né, o Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto, né, livros, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênesis, a Revista Espírita, é um corpo de doutrina, é uma doutrina que foi estabelecida que ficará conosco, né, nesse formato. Então, por isso que nós compreendemos isso. Embora se resumindo a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes, os sacerdotes fizeram dela um princípio de discórdia. Degeneraram-se em partidos religiosos que se digladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade estabelecidos pelo Cristo. Então aqui não é o Luciano que está falando, é o próprio Kai Schutter, né? Kai Schutter falando sobre a igreja. Em vez de religião imaculada do Filho de Maria, apareceram as religiões aparatosas dos sacerdotes, preconizando e mantendo cultos pagãos. Exterioridades grotescas, dogmas, mistérios e milagres. Então, outro ponto positivo do Papa Francisco também, eu assisti uma entrevista dele, ele diz a igreja, ela vinculada à riqueza, vinculada ao dinheiro, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é essa igreja que nós vemos hoje, né? É exatamente o que o Kai Schutter está falando, né? Escreveu aqui. Então, o Leon Denis também, nesse livro Sentido Oculto do Evangelho, ele disse: as paixões terrenas, as ambições, o egoísmo bem cedo a destruíram. A política se introduziu no sacerdócio, né? Muito joio, né? Abafando o trigo, né? Bispos de humildes adeptos, de modestos vigilantes que eram a princípio, tornaram-se poderosos e autoritários. Constituiu-se a teocracia e esta apareceu de interesse em colocar a luz debaixo da alqueira e a luz se extinguiu, o pensamento profundo desapareceu, né? Então ele fala assim, ao lado de todas essas problemáticas que nós tivemos com a igreja, né, nós obviamente precisamos agradecer à igreja pelo seu trabalho, pela sua luta de nos trazer o Evangelho, né? Nós temos aí os 4 Evangelhos, nós temos as cartas, enfim, o Novo Testamento, e foi através do Novo Testamento que pôde o Allan Kardec, dirigido pelo Espírito de Verdade, pelos Espíritos amigos e superiores, nos trazer o Espiritismo. Então, de alguma forma, a gente também precisa agradecer. No sentido coletivo, a parábola no sentido coletivo, o trigo representa todas as pessoas que desejam o bem e esforçam para praticá-lo. Então, no sentido coletivo, todas as pessoas que desejam o bem, né, representam o trigo. O joio representa aqueles que se comprazem no mal. Então, no mundo, nós temos aí muito joio e muito trigo. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, disse Jesus. Significa dizer o seguinte: se nós estamos trabalhando como trigo, se nós estamos colocando as boas sementes dentro de nós mesmos e semeando boas coisas, nós vamos ter a oportunidade de continuar reencarnando no planeta Terra. É aquele velho ditado: nada é tão ruim que não possa piorar. Tá ruim, mas pode piorar, né? Se a gente não fizer por merecer continuar reencarnando no planeta Terra, a gente vai para outro planeta pior. A fim de permanecermos no mundo de regeneração que a Terra se tornará, é fundamental que desenvolvamos o máximo possível os sentimentos essenciais, o trigo, transmutando os egóicos evidentes e mascarados que ainda trazemos em nós, de modo a fazermos jus a uma permanência no verdadeiro paraíso que um dia será o nosso planeta, que ele passará a ser. O nosso planeta vai ser, né, entre aspas, um verdadeiro paraíso. Então, a mensagem é que possamos ser bons semeadores, influenciarmos as pessoas positivamente, né? Nos modificarmos, nos liberarmos o máximo possível do egoísmo, da vaidade, do orgulho, sermos mais humildes, mais mansos e mais fraternos, para continuarmos ter a oportunidade de reencarnar no planeta Terra, né? Aproveitando-se de um momento de repouso, acercaram-se-lhe e pediram-lhe que explicasse a complexa parábola do joio,
há pouco narrada, invadindo pela imensa ternura que sempre elucidava os atônitos discípulos, ele esclareceu. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Jesus conversando com os apóstolos aqui, tá? Eu acho que esse aqui é da própria Amélia Rodrigues, tá? A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O mundo moral está em constante transformação, por causa da transitoriedade da existência física, das suas alternâncias e seus processos degenerativos. Por mais longa, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte, e se encerra o capítulo existencial, chegando o momento da ceifa, que se apresenta na consciência, que refaz o caminho percorrido sob a inspiração dos seres angélicos, encarregados de orientar os seres humanos. Assim, pois como é o joio colhido e queimado no fogo, assim será no final do mundo. Jesus falando com os apóstolos. Olha a beleza, né, da mediunidade, né? Isso a gente não encontra no Novo Testamento. Mas nós encontramos num livro, aqui psicografado pelo Divaldo, as palavras de Jesus. Assim será no fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura, que enfrentará a semeadura do mal realizado no próprio coração. Os erros na condição de erva perniciosa reaparecerão com todo vigor, exigindo prosseguimento de viciação agora sobre outras condições inexequíveis, afligindo e atormentando com as chamas do desejo infrene, atendendo no sentimento e na razão do desgoverno. O Filho do Homem enviará os seus anjos que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos, todos quantos praticam a iniquidade, e lança-luzão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, lança-luzão na fornalha ardente. Vai chegar o momento, já está chegando o momento, né? Já está chegando esse momento, né? Que estão sendo retirados os espíritos que não querem mais aproveitar, né? O anjo da morte dos renascimentos físicos, após acolher os aficionados dos escândalos, dos crimes, da prevenção, selecionará aqueles que poderão prosseguir na terra e aqueles outros que serão enviados ao exílio em mundos inferiores, mais primitivos e infelizes. Então a pergunta que pode ser feita, e que me foi feita no domingo passado, quando eu estava numa outra instituição dando uma palestra, é o seguinte, a pergunta que a senhora fez, mas eu tenho a impressão que o mal está muito desenvolvido na sociedade. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos complicados. Você pensa assim também, Luciano? E eu respondi da seguinte forma, óbvio, com outras palavras naquele dia, mas vou tentar reproduzir aqui. Eu disse para aquela senhora que eu não tinha essa impressão. Eu tenho a certeza. O mal está muito desenvolvido na sociedade. Há crimes hediondos, há mortes estúpidas, fomentadores de guerras, criminosos, corruptos, corruptores, pessoas que se locupletam, políticos que enganam seus eleitores, pessoas que se locupletam dos bens públicos, pessoas que se locupletam do dinheiro que deveria ser destinado à saúde, do dinheiro que deveria ser destinado à vacina, do dinheiro que deveria ser destinado àquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, aos aposentados, pessoas que roubam e que acham que existe apenas uma vida, gozam porque dizem, viva o momento, viva esse prazer, porque só se vive uma vez. Então, nós vivemos momentos difíceis, não tenho essa impressão, tenho essa certeza. Por quê? Porque é da lei de justiça, é da lei de amor, é da lei de caridade, é da lei de perdão, que todos tenham a oportunidade de reencarnar, que todos tenham a oportunidade de semear coisas boas em seu próprio espírito, que todos tenham a oportunidade de influenciar. Milhares de anos, séculos, ficaram retidos no mundo espiritual. Espíritos ainda muito embrutecidos, espíritos fomentadores de guerras, espíritos belicosos,
mas como é da lei de amor, de justiça e de caridade, esses espíritos estão recebendo a oportunidade de reencarnar novamente no planeta Terra. Mas quando eles reencarnam no planeta Terra, muitas vezes após o preparo que eles receberam no mundo espiritual, como nós vimos na questão 258 do Livro dos Espíritos e subsequentes, apesar de todas as sementes que foram lançadas, as sementes do bem que foram lançadas para esses irmãos, para que quando eles reencarnassem, eles produzissem coisas boas, eles pudessem ser mais amenos, eles pudessem ser mais francos, eles pudessem ser mais sinceros, ao contato com a sociedade, e obscurecidos porque estão reencarnados na matéria, esquecem-se de tudo aquilo que aprenderam, envolvem-se novamente com o crime, envolve-se novamente com a corrupção, envolve-se novamente com o ódio, envolve-se novamente com planos de fomentar e de divulgar e de criar guerras. Mas então nós temos a certeza que vivemos este momento difícil, mas temos também a certeza que nunca houve tanto amor no planeta Terra como nos dias atuais. Antigamente as crianças eram lançadas dos penhascos abaixo, as crianças que nasciam com deficiência mental, as crianças na Grécia, as crianças que nasciam com deficiências físicas, eram assassinadas. E hoje nós temos instituições que cuidam de crianças necessitadas, de crianças com necessidades especiais. Hoje nós temos instituições que cuidam dos anciões, dos velhinhos, muitos deles abandonados por causa da ingratidão dos seus filhos. Hoje nós temos instituições que cuidam do nosso planeta Terra, que cuidam da nossa natureza. Temos várias organizações não governamentais, várias religiões, vários trabalhos assistenciais produzidos pelos centros espíritas, produzidos pela Igreja Católica, pelos evangélicos, por outras religiões, trabalhos que acolhem aqueles que estão na rua, trabalhos que levam a sopa, trabalhos que levam o cobertor, o agasalho, que atendem às necessidades especiais. Então nunca houve tanto amor na Terra como nos dias atuais. Nós precisamos ver a parte que está cheia do copo, não a parte vazia. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, porque se nós continuarmos a ver apenas o lado ruim, as dificuldades, nós vamos não compreender que nunca existiu tanto amor na Terra nos dias atuais. Ocorre que a transformação do planeta Terra, nada no universo é de repente, não existe o de repente no universo. A Terra demorou 4,5 bilhões de anos para estarmos nessa situação que estamos hoje. Um nenê leva 9 meses, um nenê do ser humano, outros animais levam alguns meses a mais. Então não existe o de repente no universo. Jesus esteve conosco há mais de 2.000 anos, e há mais de 2.000 anos nós estamos agora ainda compreendendo os simbolismos das suas parábolas, os simbolismos daquilo que ele nos trouxe. Então, é claro que nós estamos passando todos por uma prova de conceito. Estamos recebendo os conceitos, estamos recebendo as instruções, e cada um de nós tem o seu nome lá escrito no livro da vida, lá no mundo espiritual. Cada um de nós está sendo analisado por aquilo que estamos fazendo ou por aquilo que deixamos de fazer. E aí, ao desencarnarmos, sim, nós vamos pesar na nossa balança espiritual. Luciano, Ciclano, Fulano, você que nos acompanha aqui pela internet, nós vamos receber o nosso aval ou não de continuarmos a reencarnar no planeta Terra, ou não continuarmos a reencarnar no planeta Terra. São o que os Espíritos amigos e o que o próprio Jesus, através das palavras de Amélia Rodrigues, da mediunidade de Divaldo Franco, nos disse: selecionará aqueles que poderão prosseguir na Terra e aqueles outros que serão enviados em exílio em mundos inferiores, mais primitivos e infelizes.
É aquele velho ditado, nada tão ruim que não possa piorar. Existem milhares de mundos, muitos mundos de expiação de provas, como é o planeta Terra. Mas imagine o nosso planeta Terra, por exemplo, que já era um mundo de expiação de provas há 10 mil anos atrás. Quantas dificuldades que nós tínhamos há 10 mil anos atrás. Sem o Zap Zap, sem o telefone, sem a internet, sem o papel higiênico, não é? Sem o carro, sem as medicinas, uma dor de dente podia te matar, não é? A qualidade de vida fraca, né? Uma qualidade, vivia 25, 30 anos no máximo. Hoje nós estamos aí vivendo quanto? 70, 75 anos, 80, 90, né? Então, enfim... Era um mundo de expiação de provas há 10 mil anos atrás. E é isso que vai acontecer com esses nossos irmãos. Bom, temos aí mais algumas outras explicações do Emmanuel. No fim, a gente vê realmente que nessa parábola do joio e do trigo, a gente tem bastante assunto para estudar, né? A gente poderia se alongar aí por muitas horas estudando os vários aspectos desta parábola, os vários aspectos da sementeira e da ceifa, né? Mas, fazendo um resumo aqui, o reino dos céus é o nosso interior, né, no sentido psicológico. O homem semeador pode ser o homem, Jesus, o grande semeador, os bons espíritos, todos que nos ajudaram a crescer, né? O trigo é a boa semente, o joio é a má semente, a nossa invigilância, permitindo que valores egóicos nos dominem. O ceifador é a avaliação da nossa reencarnação, que dependendo dos nossos frutos, né? Teremos ou não, a pergunta é, teremos ou não a oportunidade de reencarnar na Terra? O fogo é a transmutação, purificação pelo fogo, isto é, a luz da essência, pelos sentimentos essenciais correspondentes. A gente estudou vários livros, né, além do Vinha de Luz, aí, que já comentamos. Qual que é a lição que a gente pode levar para casa? Como é que está semeando o meu espírito? Né? Como é que está a nossa sementeira? Tenho autoconsciência do trigo e do joio que está dentro de mim? Isso é muito importante, todos nós temos, né? Então, o autoconhecimento é muito importante. Se identifiquei o joio, como está a minha autotransformação? Né? Estou preparado para a colheita? Sou um bom semeador, semeadora, né? Tenho espalhado boas sementes? Se a colheita fosse hoje, eu entregaria mais trigo ou joio? Ixi, essa aí é... E se fosse hoje? Luciano, morreu. Sai aqui da Amélia Rodrigues... Deu seu tempo. E aí? Vamos enterrar, né? Vamos chorar, aquela coisa toda, né? Separação. E aí, como é que faz, Luciano? Se a colheita fosse hoje, eu entregaria mais trigo ou mais joio? Cada um de nós, né? Então, a gente precisa fazer essa pergunta. Se eu desencarnasse hoje, teria merecimento de reencarnar na Terra? Caramba, bastante pergunta, hein? Bastante. Né? Bom, tem esse canal YouTube Hoje e Amanhã. Quem quiser dar uma passada lá também, é um canal que eu tenho, né? Ok? Concorda ou sem corda? Perguntas? Então nós só temos a agradecer aí a oportunidade, né, da reflexão, para que a gente possa voltar para casa de fato mais animado, como bons semeadores, né? Perguntinhas aí não muito simples, né? Se eu morresse hoje, como é que seria? Será que eu receberia o carimbo para continuar reencarnando no planeta Terra? Será que eu produzi mais trigo ou produzi mais joio? Enfim. Agradecemos a oportunidade de estarmos reflexionando em termos da nossa produção no bem ou no mal, né? Quando nós erramos, quando nós não somos vigilantes. Nós rogamos a Jesus, aos bons amigos espirituais, para que possam nos iluminar, nos ajudar no nosso autoconhecimento, avaliarmos o joio que está dentro de nós, as nossas imperfeições, os nossos vícios, para que tenhamos força, coragem e fé para aumentarmos
os nossos pontos positivos e nos liberarmos dos nossos pontos negativos, dos nossos erros. Lembrando que a caridade, como nos ensinou Jesus, cobre uma multidão de pecados. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos bons, sermos caridosos, respeitosos, para com os nossos irmãos, dentro de casa, fora de casa, na sociedade. Te rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão desamparados nas ruas, por todos aqueles que envolvem-se com os vícios, com as drogas, que eles possam, Senhor Jesus, libertar-se deste joio, libertar-se destes caminhos tão tortuosos que eles próprios estão escolhendo para si próprios, labirintos de reencarnação difíceis, né? Senhor Jesus, nós te pedimos por todos aqueles que se suicidaram, que possam ser envolvidos em vibrações de paz, de refazimento, arrependerem-se do seu ato, possam ser ajudados em instituições no mundo espiritual. Mestre Jesus, nós queremos te pedir por todos aqueles que se encontram desempregados, necessitados de um trabalho que possa devolver-lhes a dignidade, ajudar-lhes a cuidar da sua família, cuidar dos seus afazeres, daquilo que é necessário para a sua missão. Por eles nós te pedimos que as portas sejam abertas. Nós te pedimos, Senhor, por todos os países que estão em guerras civis, na Síria, na Palestina, na Ucrânia, na Rússia, na África, no Paquistão e na Índia, a criminalidade solta no Brasil, na América Latina. Paz, Senhor Jesus, para o mundo. Paz para todas as famílias. Te pedimos, Senhor, pelo Divaldo Franco, que ele possa ter forças, coragem, paciência e que possa cumprir a sua jornada como ele deseja, trabalhando até a última hora. Envolve o Senhor Jesus em vibrações de paz e de refazimento. A toda a nossa instituição, Amélia Rodrigues, ao Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, e ao nosso lar, você que nos acompanha pela internet, que possa receber neste momento uma vibração positiva, uma energia balsâmica, revitalizando todo o seu organismo e envolvendo todo o seu apartamento, a sua casa, o local onde você reside. Muito obrigado pela sua presença, pela sua amizade e até o próximo encontro. Que assim seja.